Domínio próprio. Uau, que desafiador. Eu acho que dos frutos do espírito esse é o mais desafiador. E hoje é o último vídeo da nossa série sobre os frutos do espírito e eu vou compartilhar como que a gente consegue utilizar a ferramenta de inteligência emocional para conseguir ter ainda mais esse fruto que é tão importante na nossa vida, de uma forma equilibrada, de uma forma possível, porque a verdade é que quando as coisas saem do controle se torna um pouco difícil, mas sim, é possível. Então é sobre isso que a gente vai falar no último vídeo da nossa série. Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o domínio próprio. Se a gente pegar, né, a palavra domínio próprio, ou seja, é quando eu consigo me dominar. E o que é me dominar? Dominar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, controlar tudo isso. Será que é possível de verdade? Eu confesso que há 15 anos trabalhando com isso, eu posso afirmar que é muito difícil a gente controlar, a gente dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Eu acho que dominar é uma palavra forte, mas eu acredito que administrar, né? Conseguir administrar as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Quando a gente consegue administrar, naturalmente a gente consegue ter mais domínio próprio. Então, quando a gente fala em domínio próprio, a gente está falando em não deixar que as coisas externas afetem aquilo que a gente gostaria de fazer ou de falar, né? Ou a forma como a gente pensa. Então, domínio próprio nada mais é do que eu escolho aquilo que eu quero pensar, aquilo que eu quero sentir, aquilo que eu quero fazer, independente do que esteja acontecendo lá de fora. Independente se eu estou passando por um momento fácil ou difícil, independente se uma pessoa falou algo que me deixou chateado, que fez eu me sentir inferior, independente do que as pessoas, do que as coisas e do que as situações tragam, eu consigo respirar fundo e agir ao invés de reagir. Pessoas que não têm domínio próprio são pessoas que normalmente têm respostas emocionais muito desproporcionais. Ou seja, pessoas que explodem com facilidade, pessoas que falam as coisas e depois se arrependem, mães, por exemplo, que bate e depois se arrepende, grita com o marido, homem, por exemplo, que às vezes vai provocar a esposa, faz alguma coisa e se arrepende depois, ou então alguma situação que você disse que você ia seguir uma dieta, você ia fazer uma coisa, você fura com você. Então, normalmente, quando você não tem o domínio próprio, você está sempre se arrependendo, sempre fazendo e se arrependendo, pensando, e esse pensamento ele vai gerar uma reação muito ruim para a sua vida, ou até desproporcional. Por exemplo, quantas vezes no seu dia a dia você já percebeu que você estava tendo uma resposta emocional desproporcional? Às vezes uma coisa pequena que aconteceu afetou profundamente algo em você. E muitas vezes você não consegue nem voltar para o centro. Por quê? Porque você perdeu o controle. Você perdeu o controle lá no começo, né? Então, quando a gente fala em domínio próprio, por mais desafiador que seja, a gente está falando muito sobre autoconhecimento. É muito difícil, é praticamente impossível você ter domínio próprio se você não se conhecer. Quem é você? Quais são as coisas que fazem você sair do controle, que faz você explodir, que faz você ficar triste, que faz você se sentir inferior? O que você faz para sair dessas situações difíceis? O que eu faço quando eu recebo uma crítica e me sinto inferiorizado? O que eu faço, de repente, quando eu queria uma coisa e aconteceu outra? Ou seja, eu me frustrei diante de uma situação. Como que eu lido com essas situações? Como que eu lido com a tristeza? O que eu faço com a raiva? Como que eu expresso a minha alegria? Quando você não conhece, quando você não para olhar quem é você diante das suas emoções, diante das circunstâncias, você não tem domínio próprio. Então, muitas pessoas vivem num piloto automático, sem nem saber para onde estão indo, de que forma elas agem, de que forma elas reagem. E isso, além de atrapalhar muito a sua vida, porque você acaba sendo uma pessoa descontrolada emocionalmente, que se culpa muito, né? Porque quando a gente não tem domínio próprio, a gente se arrepende demais. Porque, né, a gente acaba explodindo com mais facilidade.
Quando isso acontece, você acaba se culpando mais. Então, ousa dizer que a pessoa que não tem domínio próprio, por ela se culpar, ela também acaba, muitas vezes, se sabotando mais, não se sentindo merecedora. Tem episódios aqui no programa Essência que eu falo sobre o não merecimento, sobre a culpa, sobre a autossabotagem. Se você não assistiu os outros episódios, todos os episódios ficam no canal do Essência Programa. É só você seguir, se inscrever lá, Essência Programa, e seguir também nas redes sociais, Essência Programa, no Instagram, para você conseguir acompanhar todos os episódios que ficam guardados lá, compartilhar. E lá eu falo sobre isso, né, em um dos programas, o quanto que a culpa faz a gente sabotar os nossos sonhos, faz a gente não ter resultado na nossa vida, porque a gente está sempre se enganando, porque no fundo a gente não se sente merecedor. Olha só, né? Se a gente pegar essa palavrinha, esse fruto do espírito, que é o domínio próprio, e a gente for aprofundando, ele vai acabar até afetando os nossos resultados. Os resultados no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Então, quanto é importante a gente olhar para o quanto de fato a gente está tendo esse domínio próprio na nossa vida, nas nossas relações e no nosso trabalho, tá? Então, conforme eu disse, o primeiro passo para a gente conseguir ativar esse fruto, de fato, é a gente ter autoconhecimento e autoconsciência. Autoconsciência é o quê? A gente estar consciente de quem a gente é no nosso dia a dia. Eu não só me conheço, mas eu estou percebendo como é o meu dia a dia, quem sou eu no meu dia, quem sou eu nos momentos de pressão, nos momentos onde tudo está bem. Ou seja, como que eu estou reagindo a tudo isso? Essa é a autoconsciência. Eu percebo que, poxa, hoje, um dia que as coisas saíram fora do planejado, eu me descontrolei, eu estou consciente das minhas emoções. Então, a inteligência emocional, ela mostra isso, a importância da gente conhecer e da gente estar consciente das nossas emoções. Então, o primeiro passo para você desenvolver isso é o autoconhecimento. O segundo passo é você trabalhar as suas emoções, né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, acumulada de emoções, desde a sua infância, você reprimiu muita coisa, não podia chorar, sentia raiva e seu pai e sua mãe falavam o tempo todo que você estava fazendo birra, que não pode sentir raiva, que é feio, que não pode chorar. Você é uma pessoa que tem a tendência a crescer com muitas emoções acumuladas. E se você é uma pessoa que tem muitas emoções acumuladas, qualquer coisa que aconteça na sua vida é uma gota d'água. Sabe a gota d'água que puf, aí explode? Você explode muito, seja de raiva, seja de tristeza, de medo, o medo te paralisa num ponto absurdo, a tristeza faz você ir lá no fundo do poço, sabe aquelas pessoas que são muito emotivas, que sentem demais, porque provavelmente essa pessoa não quer dizer que ela seja apenas que ela é uma pessoa mais emocional. Não, todos somos emocionais. É comprovado cientificamente que todos nós somos muito mais emocionais do que racionais. Mas significa, às vezes, que essa pessoa tem muitas emoções acumuladas. E quando você tem muitas emoções acumuladas, a sua chance de ser dominado pelas suas emoções é muito maior do que a sua chance de dominar uma situação, de agir ao invés de reagir. Vocês sempre vão me ouvir falar disso quando eu falo sobre emoções. A importância de a gente escolher como eu vou agir diante dessa circunstância. Porque se eu não faço essa escolha, eu vou reagir. Outro ponto que ajuda a gente a ter o domínio próprio é ter disciplina. Por quê? Porque quando eu tenho disciplina, eu estou treinando a minha mente a fazer coisas, né? Que eu escolhi fazer. Então, por exemplo, a disciplina, ela traz previsibilidade, né? Fica previsível. O nosso cérebro gosta de coisas que são previsíveis. A gente gosta de saber o que vai acontecer porque a gente tem uma falsa sensação de controle. Então, a nossa natureza humana gosta de tudo que é previsível. E quando eu tenho disciplina, quando eu já programei o que eu vou fazer e faço aquilo que eu me comprometi a fazer, eu acabo treinando a minha mente também a saber mais quem eu sou e como eu reajo diante das situações da minha vida. Então, eu me torno uma pessoa mais previsível. E ser uma pessoa previsível ajuda a gente a ter domínio próprio. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa travada, bloqueada, né, que sempre você vai fazer as mesmas coisas. Não, mas você já tem ali a disciplina, ela te leva a ter um jeitão mais de fazer as coisas. Então, é algo também que é super importante.
Então, não deixar, acho que esse é o principal ponto, né? Não deixar as emoções, não deixar as pessoas e não deixar as circunstâncias te afetar a tal ponto de que você perde o controle das suas ações e das suas reações. Eu acho que ter domínio próprio é exatamente isso. É você saber que as coisas acontecem do lado de fora e você não tem controle sobre elas. A gente não tem controle sobre circunstâncias e sobre pessoas e sobre coisas externas, mas eu tenho sim como escolher como eu vou agir diante daquilo, como eu vou me sentir, escolher até que ponto aquilo vai me afetar, escolher até que ponto uma crítica vai me derrubar, até que ponto uma frustração vai acabar com a minha noite. Eu lembro que teve uma situação há muito tempo, mas isso me marcou. Eu tinha combinado com os meus amigos que a gente ia num restaurante japonês, com meu marido e com os meus amigos. E aí a gente tinha combinado que ia num restaurante japonês e um amigo sugeriu que queria muito ir numa cantina italiana. E eu lembro que eu fui na cantina italiana, porque a maioria acabou querendo também. E eu me percebi na metade do jantar, bicuda, com a cara fechada, sem conseguir aproveitar, ali na cantina italiana, que é uma coisa que eu adoro, mas pensando na comida japonesa que eu queria, porque a minha mente já estava preparada para a comida japonesa. Então, quando houve essa mudança de plano, eu fiquei tão frustrada, que quando eu percebi na metade do jantar, eu tinha perdido metade daquele momento. E tinha deixado a oportunidade de estar ali presente, curtindo, comemorando, desfrutando daquele momento, simplesmente porque eu deixei essa circunstância, essa frustração, dominar essa situação. Quando eu percebi isso, eu falei: opa, não. Tá tudo bem, Bruna, você é adulta, você vai saber lidar com frustração. Outro dia você vai no restaurante japonês, curta o momento, viva o momento presente. Então, ter domínio próprio é a gente percebe qual foi o movimento que eu fiz? Primeiro, eu percebi o que estava acontecendo do lado de fora, percebi o que estava acontecendo dentro de mim e fiz uma escolha. Eu poderia escolher continuar daquele jeito, ou poderia escolher, como eu escolhi, mudar a minha forma de estar ali. Que eu falei: não vou deixar isso estragar a minha noite. Então, eu acho que de forma bem resumida, é isso, né? A gente escolher como que a gente vai lidar com as situações que estão fora do nosso controle. Porque isso envolve muita maturidade emocional, isso envolve muita inteligência emocional e a gente ter ferramentas para isso é muito importante. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente fala também de maturidade, a gente fala da gente estar conectado ali com uma versão adulta nossa. A gente percebe, a gente traz um pouco também do conceito da autorresponsabilidade. Ou seja, eu me responsabilizo por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço. Isso não quer dizer que eu vou controlar e que eu vou dominar isso, mas quer dizer que eu tenho que olhar e me perguntar se isso está sendo coerente. Se isso está afetando as pessoas, se isso está me afetando, se isso está machucando alguém ou não. Então, a gente ter a autorresponsabilidade de que a nossa forma de ser também interfere na vida de outras pessoas e na nossa saúde também. Então, trazer também a nossa autorresponsabilidade do quanto, às vezes, né, você deve conhecer alguém, talvez você seja essa pessoa que fala: mas eu sou assim, não tenho o que fazer. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E na verdade não. Às vezes você tem que olhar e falar: poxa, tudo bem, eu sou assim, só que isso afeta as pessoas, isso machuca as pessoas e eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser alguém melhor. Então, ter essa autorresponsabilidade é muito importante. E agora chegou o momento de responder as perguntas de vocês sobre esse assunto que é tão profundo, que é tão desafiador, que é o domínio próprio, mas que eu tenho certeza que se você assistiu esse programa até aqui, você já está com mais ferramenta, sabendo o que fazer para conseguir ter isso mais desenvolvido em você. Então, bora para as nossas perguntas e respostas. Bom, antes de responder as perguntas, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, porque toda segunda-feira, às 13 horas, a gente tem um episódio inédito do programa Essência. A gente sempre traz conteúdos aqui para te ajudar a ter uma vida mais equilibrada, mais saudável e mais feliz. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreve no Gprime TV BR e também nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente lá no Instagram, gprimetv.br.
Lá você vai acompanhar também toda a programação dos outros programas que fazem parte da Gprime TV e também conseguir acompanhar os bastidores, enviar suas perguntas e estar sempre pertinho aqui da gente, tá bom? Então a Jéssica já está aqui comigo, bem-vinda. Pode mandar as perguntas que eu estou pronta. Valeu, Bru. A primeira pergunta é da Patrícia. Tá. Por que tantas pessoas têm pouco controle emocional, mesmo sabendo o que deveriam fazer? Ai, muito boa a pergunta. Porque no final a gente sabe, né? É a mesma coisa. Eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer, eu sei o que eu tenho que fazer para parar de brigar com meu marido, eu sei o que eu tenho que fazer para ter resultado na minha vida profissional. Mas quando a gente diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou falando sobre o saber, sobre a minha razão. Então, a nossa razão sabe, mas quem controla a nossa vida é a nossa emoção. Sim. Então, por mais que a razão saiba, a gente tem que controlar, tem que ter a inteligência emocional, o domínio próprio, para conseguir controlar a emoção. Tem um estudo que mostra, um estudo de Harvard, que mostra que 85% dos nossos resultados, eles vêm das nossas habilidades comportamentais, da nossa inteligência emocional, da nossa autoconfiança. Só 15% dos nossos resultados vêm das nossas capacidades técnicas, ou seja, não adianta a gente saber o que fazer se a gente não tem habilidades comportamentais. Se eu não desenvolvo minha inteligência emocional, minha autoestima, minha autoconfiança, são sempre as nossas emoções que vão conduzir a nossa vida. E aí a dica prática para você é você não estudar apenas aquilo que vai te trazer conhecimento técnico, mas investir no seu desenvolvimento emocional, porque é isso que vai te levar onde você quer. Claro, junto com conhecimento técnico, né? Não dá pra gente ignorar isso. Mas muita gente erra porque faz curso atrás de curso, certificado atrás de certificado, enfim, paga às vezes cursos caríssimos para ter um conhecimento técnico, mas não tá emocionalmente preparado para ter resultado, e aí acaba paralisando na vida. Seria aquele olhar para si, né? Olhar para para entender si. um pouco. Exatamente, olhar para si, ter autoconsciência, autocontrole também, para a gente conseguir agir de uma forma mais assertiva na nossa vida. A próxima pergunta é da Fernanda. Como o domínio próprio pode ser fortalecido no dia a dia sem virar autocobrança excessiva? Uau, gente, as perguntas estão muito poderosas, hein? Vamos lá. Porque, de fato, uma pessoa que acaba ficando muito neurótica nisso, né? Não, preciso ter domínio próprio, ela pode se cobrar num nível absurdo. Sim. Então, acho que, assim, a primeira coisa, a gente saber que dentro desse contexto do domínio próprio, a gente vai errar. Terão situações que você vai falar, nossa, me saí bem, e o normal é que existam situações que você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, assim, é você entender que você é um ser humano. Você vai errar. Você desenvolver tudo isso não quer dizer, você não tem que se cobrar de ser uma pessoa que nunca mais vai explodir, que não vai ficar triste, que não vai se cobrar. Não. Né? Saber que isso vai acontecer. Então, não se cobrar a ponto de também não conseguir se perdoar quando você errar. Né? Poxa, eu vacilei, gritei, não era para ter gritado, comi, não era para ter comido, explodi, não era para ter explodido. Se você não consegue se perdoar, aprender com a situação e recomeçar, você acaba sendo uma pessoa que entra nesse excesso da autocobrança, e aí você vai pecar em duas coisas. Na autocobrança, que vai te prejudicar muito, e no domínio próprio, que você vai perder com o tempo. Então, o caminho é a gente buscar melhorar isso cada vez mais, mas sabendo que a gente vai errar. Então, não é entrar nessa neura. A próxima pergunta é da Lana. Tá. A procrastinação é um sinal de falta de domínio próprio? Como lidar com isso? Totalmente. Porque tem um episódio, inclusive, que a gente fala só sobre procrastinação. Procura, que a gente já falou de muito assunto, né, Jé? Procrastinar é escolher deixar para depois. Procrastinar, escolher deixar para depois. Então, o que acontece? Você tem que olhar as coisas que você está escolhendo deixar para depois. Então, se você sempre deixa para depois aquilo que vai tirar você da sua zona de conforto, isso é um sinal de que você não tem domínio próprio. Se você todo dia se compromete a fazer uma coisa e não faz, procrastina,
falta de domínio próprio. A gente falou no programa que a disciplina é uma chave fundamental para a gente ter domínio próprio. Então, assim, se talvez você é uma pessoa que procrastina muito, vale a pena você olhar e falar, não, para, respira, eu domino isso. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. É decisão, né? Decidir, bancar a decisão que a gente toma e fazer o que precisa ser feito. Que a gente já consegue também arrumar duas coisas. O problema da procrastinação, que é tendência, né? E o domínio próprio. Então, acho que vale a pena a gente bater o martelo, decidir e parar de ficar contando historinha pra gente, né? Que é o que a gente mais faz. A próxima pergunta é da minha xará. Vamos lá, Jéssica. Quando o impulso vem, o que podemos fazer na hora para não agir sem pensar? Eu acho que, assim, quando o impulso vem, depende, né? Porque chega um momento que ele já veio. Aí você já agiu sem pensar, já era. Então, acho que assim, que quanto mais é igual a crise de ansiedade. Não adianta a gente tentar fazer nada quando a crise está acontecendo. Tem que esperar a crise passar para respirar fundo e voltar. Então, o que acontece? Você está ali dando suporte para a pessoa, né? Mas não adianta falar para ela que, olha, não é nada, vai passar. Ela está sentindo aquilo. Então, quando vem a impulsividade, já veio. Então, quando que a gente tem que agir? Quando não está acontecendo a crise, para que a crise venha cada vez menos. Então, a gente tem que ter mais autocontrole, autoconsciência, quando as coisas estão bem também, quando as coisas não estão tão difíceis, para que no momento que a impulsividade possa vir, a nossa mente está mais treinada. Então, a disciplina, o autoconhecimento, a autoconsciência, praticar tudo isso para que eu já saiba que aquilo ali, por exemplo, pode fazer eu ter uma reação impulsiva e me arrepender. Se eu tenho autoconhecimento, eu sei quais são a maioria das coisas que vai fazer com que eu seja impulsiva. Mas eu preciso estar atenta, e isso acontece fora dos momentos da impulsividade. Se você percebeu que você está no meio de uma situação que você foi impulsiva, se você percebeu no meio, para. Fala, eu vou ali rapidinho tomar uma água e já volto. Se afasta, para, pausa, respira, se acalma e aí você volta. Então depende se já aconteceu, né, o estrago, ou se você percebeu ali no meio. Mas o segredo é a gente administrar fora do contexto, entende? Não é no momento que o problema está acontecendo. Quanto mais ferramenta eu tenho fora do momento, menos aquilo vai ter a probabilidade de acontecer. E a última pergunta aqui para fechar esse episódio é da Luana, e ela está perguntando assim: o que você diria para quem sente que já tentou de tudo e não consegue mudar um hábito? Olha só, quando a gente fala de mudança de hábito, tem um segredo que poucas pessoas sabem. A gente nunca pode tirar um hábito sem colocar outro no lugar. Isso faz parte da nossa psique, né? A gente nunca pode tirar, igual uma criança. Você nunca pode tirar algo da mão dela se você não der outra coisa. Testa, você que tem filho pequeno, se você tem também. Ela pode estar assim, com uma coisa na mão. Se você tirar, ela vai chorar. Se você tirar e entregar outra, por mais que seja assim, você vai tirar um brinquedo, você vai dar uma colher, ela vai ficar feliz. Porque ela não tem essa sensação de falta. Então, a mesma coisa. Muitas pessoas não conseguem mudar um hábito ou incluir, né? Ou às vezes mudar um hábito, a gente está falando de mudança de hábito, porque não coloca outro no lugar. Então, você tem que pensar o que você vai colocar no lugar, qual é a mudança que você quer fazer, do que você vai ter que abrir mão. E assim, insiste, se uma estratégia não está funcionando, tenta outra. Se você conhece alguém que conseguiu o que você quer, conversa com essa pessoa, peça dicas e se pergunta, porque às vezes também você está tentando lutar contra algo que não vai acontecer. Eu acho que quando a gente fala de mudança de vida, a gente tem que ser honesto com a gente. Às vezes a gente quer mudar, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela quer em um mês pesar 70. Não vai acontecer, então a gente tem que ser realista. Sim. Porque muita gente não é realista no mundo que a gente vive hoje, principalmente com tanta ilusão, com tantas pessoas dizendo tantas coisas, né? Cada um diz o que quer. Então, a gente acaba se iludindo com muita coisa também. Olhar, falar, será que é possível isso que eu quero? Não, é possível. Então, bora, vamos buscar estratégia. Tudo é possível, né? Tudo que é possível a gente pode aprender e a gente pode agir e conseguir, desde que a gente esteja determinado, tenha ferramenta, fale com as pessoas certas. E quando a gente fala de hábito, sempre olhar para o que eu estou colocando no lugar. Acho que isso é bem importante também.
Tá ok, então por hoje é só. Adorei as perguntas, mandem mais perguntas. Obrigada, Jé, pela presença. E ó, uma coisa que eu queria falar, a gente está encerrando aqui a nossa série dos Frutos do Espírito. Eu adorei gravar esse conteúdo para vocês, porque eu aprendi muito. E uma das coisas que a gente estava aqui conversando nos bastidores é que eu trabalho há 15 anos com inteligência emocional, com autoestima, com autoconfiança. Eu sou apaixonada por esse assunto, porque de fato, eu tenho uma vida muito melhor, tanto no meu relacionamento, quanto na minha relação comigo, quanto a minha vida profissional, exatamente porque eu tenho ferramentas, né, de inteligência emocional para conseguir ter uma vida mais tranquila. Mas eu estava contando para eles que já tiveram situações que, por mais ferramenta que eu tivesse, só Deus mesmo para me ajudar, né? Então, quando a gente fala dos frutos do Espírito, a gente está falando dos frutos do Espírito de Deus. Então, por mais ferramentas que a gente tenha, o mérito não tem que ser nosso, o mérito não é meu, o mérito não é seu. Porque se a gente não tiver essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, a gente não vai ter de fato o fruto do Espírito ali, o fruto do Espírito, né? Então a gente vai ter o nosso fruto pela força do nosso braço, só que é fato que chega uma hora que a gente cansa. E aí quando você luta sozinho, a hora que você cansa, você larga tudo, e aí a queda é grande. Então a gente gravou essa série, obviamente, para te trazer ferramentas, para te ensinar, para te ajudar a ter mais tudo isso, né? Paciência, paz, amabilidade, amor, alegria, bondade, todos os frutos que a gente trouxe. Mas o nosso principal convite é que você se permita, de fato, a deixar que o Espírito de Deus possa te ajudar a ser essa pessoa amorosa, calma, paciente e praticar tudo isso na sua vida, porque aí você vai ver realmente o sobrenatural. Porque a gente faz o natural, mas Deus faz o sobrenatural. Muitos momentos vão acontecer na sua vida e que você realmente vai usar uma ferramenta que vai te ajudar, que vai te trazer equilíbrio, que vai te ajudar a levantar. Mas tem momentos que a gente tem que reconhecer, até aqui eu não consigo ir mais. Então, a gente se esvaziar, a gente, de fato, soltar o controle. Soltar o controle não significa sentar no sofá e ficar comendo pipoca. Não, soltar o controle significa você confiar em Deus e fazer a sua parte, para que Ele possa fazer a dele também. E isso, tudo que eu estou trazendo para vocês, é algo que, se você pegar a palavra de Deus e ler e estudar, você vai ver que tudo que eu falei aqui nessa série tá lá. Tá tudo lá, de outras formas, do jeitinho que tá escrito ali. Mas todo esse conhecimento já está lá. E quanto mais você buscar alimentar o seu espírito através da palavra de Deus, através daquilo que Deus ensina para você, para a gente, do que Ele já deixou há milhares de anos, quanto mais você fizer isso, pode ter certeza que menos você vai precisar de todas essas ferramentas de inteligência emocional. É claro que a gente sempre vai precisar, mas que a gente nunca possa depender só disso. Porque, de fato, nós somos seres limitados. Mas Deus não é, Deus é ilimitado, Ele pode tudo. Então, confie nisso e o convite é que você conheça mesmo, de verdade, como ativar isso através da palavra de Deus e não somente através das ferramentas que a gente traz aqui, que são muito, muito úteis também, mas sozinhas acabam não sendo nada, né, diante de tudo que Deus criou, porque no final foi Ele também que criou essas coisas, né? Então esse é o nosso convite, eu espero muito que vocês tenham curtido essa série, pra gente foi muito especial gravar, e deixa aqui nos comentários se você assistiu todos os vídeos, se você não assistiu, procura aqui os vídeos passados lá no canal do Essência Programa, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que também podem se beneficiar com esse conteúdo. E a gente está preparando muitas outras surpresas e séries para vocês também. Então, se você tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, escreve aqui nos comentários que a gente vai preparar com todo amor para vocês, tá bom? Queria agradecer também a participação de vocês, que está surpreendendo a gente. Vocês estão comentando muito, estão curtindo, compartilhando, visualizando os programas, então isso incentiva a gente a entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.